Quem olha para o espelho da água verá primeiro o seu próprio rosto. Quem vai para si mesmo arrisca um confronto consigo mesmo. O espelho não lisonjeia, mostra fielmente tudo o que olha para ele, ou seja, o rosto que nunca mostramos ao mundo porque o cobrimos com a persona, a máscara do ator. Mas o espelho está por trás da máscara e mostra a verdadeira face. A palavra persona refere-se originalmente a uma máscara teatral usada pelos atores para representar os papéis desempenhados por eles. No modelo de psique de Carl Jung, a persona situa-se entre o nosso ego e a sociedade. O ego refere-se ao nosso centro de consciência que é responsável pelo nosso contínuo senso de identidade ao longo da vida e a persona é a máscara social que colocamos. Todos nós incorporamos máscaras diferentes em ambientes diferentes, pois é a nossa forma de nos adaptarmos às exigências da sociedade, desempenhando um papel importante na definição do nosso papel social e na forma como lidamos com as outras pessoas. Mas também tem seus perigos. A persona é um sistema complicado de relações entre a consciência individual e a sociedade, apropriadamente uma espécie de máscara, concebida, por um lado, para causar uma impressão definida nos outros, por outro, para ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Jung descreve 2 estágios da persona. A primeira etapa é a da identificação. O desempenho da persona é bastante bom, desde que se saiba que não é idêntico à forma como aparece, só se torna perigoso se não tivermos consciência disso ou nos identificarmos excessivamente com ela. Neste caso, deve-se passar para o segundo estágio, o da desintegração, onde a personalidade é intencionalmente ou não destruída, criando um estado de caos e desorientação. Em casos muito raros, pode-se ter 2 ou mais personalidades que têm opiniões próprias e podem se contradizer. Isso é conhecido como transtorno dissociativo de identidade, um problema de saúde mental que geralmente é resultado de um trauma. No processo de desintegração, pode-se escolher 3 abordagens diferentes: restauração negativa, onde se finge ser como era antes da experiência crucial, a fim de se adaptar ao status quo; ausência, onde se vive sem uma persona e não é possível interagir com o mundo; e restauração, onde se desenvolve uma persona da qual se tem consciência e que não esconde o seu verdadeiro eu. Se alguém está inconsciente ou se identifica excessivamente com sua persona, a escolha ideal é a restauração. A restauração negativa esconde o verdadeiro eu e a ausência de uma persona pode não apenas ser impossível, mas também indesejável, pois é preciso adaptar-se ao mundo externo, tanto quanto ao seu mundo interior. O tópico que discutiremos são os perigos de ocultar nosso verdadeiro eu. Podemos usar a persona para nos ajudar a esconder nossas vulnerabilidades e outras partes que não queremos revelar sobre nós mesmos, ou podemos nos identificar excessivamente com a persona. Quando não queremos revelar a verdade sobre nós mesmos, agimos como alguém que não somos. Há sempre algum elemento de fingimento na persona, pois é uma espécie de montra onde gostamos de expor os nossos melhores produtos. A persona começa a se formar na infância, a partir da necessidade de se conformar aos desejos e expectativas dos pais, colegas e professores. As crianças aprendem rapidamente que certas atitudes e comportamentos são aceitáveis e podem ser recompensados com aprovação, enquanto outros são inaceitáveis e podem resultar em punição. A tendência é construir traços aceitáveis na persona e manter os traços inaceitáveis escondidos ou reprimidos. Talvez ser assertivo seja visto como rude e socialmente inaceitável e a pessoa se torne passiva, afetando os relacionamentos e a carreira, ou possa ser muito agradável porque não gosta de conflitos, mas é aproveitada. Esses aspectos indesejáveis acabam por nos afetar à medida que amadurecemos, formando a nossa sombra, o lado negro da nossa personalidade, por quem podemos ser possuídos a qualquer momento, em repentinas explosões emocionais. Para Jung, a negociação com a própria sombra é um processo que dura a vida toda, como parte de nossa autoeducação, que nos permite resgatar as boas qualidades que estão adormecidas em nossa psique e ser honestos sobre quem somos, além de saber o quanto somos bons. Podemos cometer e de quais crimes somos capazes. A sombra, geralmente percebida como negativa, também tem seu lado positivo. Torna-se hostil apenas quando é ignorado ou mal compreendido. O outro perigo da persona é uma identificação excessiva com ela. Isso indica que nossa individualidade nada mais é do que pura ficção.
Em casos raros, se o ego for completamente idêntico à persona, a individualidade é totalmente reprimida, representando a adaptação máxima à sociedade e a adaptação mínima à individualidade, inibindo o desenvolvimento psicológico. Jung escreve: toda vocação ou profissão tem sua própria personalidade característica. Um certo tipo de comportamento é imposto a eles pelo mundo, e os profissionais se esforçam para corresponder a essas expectativas. Só que o perigo é que eles se tornem idênticos às suas personas, o professor com o seu livro, o tenor com a sua voz. Então o estrago está feito, ou doravante ele vive exclusivamente contra o pano de fundo de sua própria biografia. Poderíamos dizer, com um pouco de exagero, que a persona é aquilo que na realidade não somos, mas que tanto nós mesmos como os outros pensamos que somos. A persona nos impede do que Jung considerava a tarefa mais importante de nossas vidas, o processo de individuação, aproximando-nos do eu, por meio de trazer os conteúdos inconscientes à consciência. Os conteúdos do inconsciente podem ser explorados através de sonhos, reflexão e imaginação ativa. Não é possível alcançar a individuação apenas pela intenção consciente. O self é a totalidade da personalidade que transcende o ego. O objetivo do self é a totalidade e a individuação é a sua razão de ser. A persona atrapalha esse processo. Não se pode individuar enquanto estiver desempenhando um papel para si mesmo. As convicções que se tem sobre si mesmo são a forma mais sutil de persona e o obstáculo mais sutil contra qualquer individuação verdadeira. Pode-se admitir praticamente qualquer coisa, mas em algum lugar retém-se a ideia de que se é tal e tal, e isso é sempre uma espécie de argumento final que conta aparentemente como um ponto positivo, no entanto, funciona como uma influência contra a verdadeira individuação. A título de exemplo, podemos contrastar o conceito de má-fé do filósofo francês Jean-Paul Sartre com o de persona. Ele escreve: consideremos este garçom no café. Seu movimento é rápido e para frente, um pouco preciso demais, um pouco rápido demais. Ele se inclina para frente com um pouco de entusiasmo, ou sua voz, seus olhos expressam um interesse um pouco solícito pelo pedido do cliente. Finalmente lá ele retorna, tentando imitar em seu andar a rigidez inflexível de algum tipo de autômato enquanto carrega sua bandeja com a imprudência de um equilibrista na corda bamba, colocando-a em um equilíbrio perpetuamente instável e perpetuamente quebrado que ele perpetuamente restabelece por meio de uma luz. Movimento do braço e da mão. Todo o seu comportamento nos parece um jogo. Ele está brincando, está se divertindo. Mas o que ele está jogando? Não precisamos observar muito antes de podermos explicar. Ele está brincando de garçom em um café. Não há nada lá que nos surpreenda. Sartre nos diz que o garçom está se enganando sobre sua realidade humana. A persona ou papel social tornou-se equivalente à sua existência humana, sua individualidade tornou-se objetivada sendo equivalente ao seu trabalho. Se um dia ele perder o interesse em seu trabalho ou for demitido dele, sua personalidade se despedaçará, seu estágio de desintegração, e ele encarará o abismo, encontrando-se cara a cara com o vazio de seu verdadeiro eu, que ele ainda não desenvolveu. E isso pode levar a uma crise existencial. Jung acredita, por outro lado, que caímos no poder das imagens primordiais, e sem uma âncora na realidade, podemos perder o juízo. Ele escreve: o objetivo da individuação é nada menos do que despojar o eu dos falsos invólucros da persona, por um lado, e do poder sugestivo das imagens primordiais, por outro. Imagens primordiais ou arquétipos são formas herdadas coletivamente. Para entender isso melhor, é preciso estar familiarizado com o modelo de psique de Jung. O self é dividido em consciência e inconsciente, ainda, o inconsciente é dividido em inconsciente pessoal, conteúdos que são adquiridos individualmente, mas foram esquecidos ou reprimidos, e o inconsciente coletivo, conteúdos que são herdados, ou seja, arquétipos. Além da persona que discutimos, o mediador entre o ego e a sociedade, que pertence à consciência, a persona também faz parte do inconsciente coletivo e é às vezes chamada de arquétipo social ou arquétipo de conformidade. É somente porque a persona representa um segmento mais ou menos arbitrário e fortuito da psique coletiva que podemos cometer o erro de considerá-la em totó como algo individual. É,
Como o próprio nome indica, apenas uma máscara da psique coletiva, uma máscara que finge a individualidade, fazendo com que os outros e a si mesmo acreditem que somos individuais, enquanto estamos simplesmente desempenhando um papel através do qual a psique coletiva fala. Quando analisamos a persona, tiramos a máscara e descobrimos que o que parecia individual é, no fundo, coletivo, em outras palavras, que a persona é apenas uma máscara para o inconsciente coletivo. Todos temos nome, buscamos conquistar um título, exercer uma função e ser isso ou aquilo. Tudo isto é real, mas em relação à individualidade essencial da pessoa em questão é apenas uma realidade secundária. Fundamentalmente, a persona nada mais é do que um compromisso entre o indivíduo e a sociedade como o que um homem deveria parecer ser, o que não deve ser desvalorizado. Porém, o desenvolvimento da individualidade nunca pode ocorrer apenas através das relações pessoais, pois requer uma relação psíquica com o inconsciente coletivo. A individualidade real continua vindo à tona e interfere na mente consciente, à medida que o inconsciente nos guia para a individuação. E com a exploração do inconsciente, podemos assimilar os arquétipos que influenciam a nossa vida consciente como personalidades autônomas dentro do inconsciente coletivo. Estas são trazidas à vida pelas expressões particulares dos indivíduos e das suas culturas em todo o mundo. As pessoas não têm ideias, e ideias têm pessoas. Em essência, a psique humana é individual e coletiva, portanto, o equilíbrio e a cooperação entre dois lados aparentemente contraditórios é precisamente o que nos dá equilíbrio psíquico. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Obrigado por assistir.